Então, vamos nós ver aqui essas questões e os casos clínicos. Lembrando, eu falo bastante sobre esse slide para vocês ao longo do curso, que para a gente fazer o padrão de desarmonia, o diagnóstico do padrão de desarmonia, a gente precisa de um conhecimento prévio, que são os 8 princípios. Geralmente, quando a gente termina de colher a história do paciente, de examinar, o primeiro raciocínio que a gente faz é exatamente nos 8 princípios, se é um padrão de exterior, de interior, de frio, de calor, de excesso, de deficiência, né? Se é um quadro yin ou yang, e a partir dos 8 princípios, a gente consegue fazer o padrão de desarmonia. Lembrando que os casos de exterior são os que afetam pele, músculo e os meridianos, sem afetar o Zhang-Fu, sem afetar os sistemas internos. São as síndromes BI, de obstrução dolorosa, e as invasões por Chieti. Amanhã a gente vai falar bastante de Chieti, quando a gente fala de tratamento, porque quando tem deficiência de Qi, do Yin, do Yang, né? Quais são os pontos que a gente usa, quais são as técnicas que a gente aplica. Quando tem invasão de Qi, né? O que é que a gente faz? Então, a invasão de Qi é um quadro de exterior. E se for um quadro de interior, a gente precisa entender qual elemento que está alterado, né? E qual órgão ou qual víscera está afetado. Porque sua prescrição vai depender disso. Você pode ter um paciente com alteração na pele, por exemplo, e ser um quadro do FEI, né? Um quadro do pulmão, basicamente. Aí você vai tratar o metal. Mas você pode ter uma alteração na pele por uma contradominância do GAN. Aí, nesse caso, você vai precisar usar pontos para harmonizar a madeira, para harmonizar o fígado. Então, é fundamental que seja feito o padrão correto, saber qual é o órgão, qual é o elemento que está afetado. E conhecer também de substâncias vitais, qual a função delas e quais são os sintomas, os sinais que elas geram quando estão afetadas. Então, a estagnação do Qi causa sensação de dor de distensão, principalmente dor nos hipocôndrios, sensação de entalo na garganta, pode invadir a terra, causar refluxo, epigastralgia. Uma deficiência do Shui causa o quê? Estagnação do Shui, né? E assim por diante. Então, é importante ter esse conhecimento para fazer o padrão de desarmonia, para fazer a melhor escolha de pontos e de técnica que você vai utilizar. Os 8 princípios, ele é aplicável em todos os casos, vai te ajudar a decidir qual método de identificação do padrão você vai utilizar. Ajudar a compreender a origem e a natureza da desarmonia. E lembrar sempre que existem quadros mistos e combinação de Zhang-Fu quando tem mais de um Zhang-Fu acometido, né? É bem comum, na verdade. Os quadros do GAN, por exemplo, hoje o doutor Agamemnon estava falando de um caso de um paciente com um quadro de excesso no GAN, na madeira, e sai levando à desarmonia dos outros Zhang-Fu. Então, tinha alteração no Xin, alteração no baço, alteração no FEI, no pulmão. Então, aí tendo mais de um Zhang-Fu acometido. Vou repetir com bem calma aqui essa parte de exterior e interior, porque amanhã a gente vai falar bem, né, em relação ao tratamento dessa questão. Então, para determinar se o padrão, né, se aquele caso é de interior ou de exterior, você vai observar a localização da patologia, certo? Não a causa. Um Chieti, um agente patogênico, ele pode afetar o interior, né? Então, mesmo sendo uma invasão, ele pode interiorizar, né? Então, ele pode
afetar o interior. Nesse caso vai ser um padrão de interior. Padrão de exterior afeta pele, músculo e meridianos no trajeto superficial. A síndrome de obstrução dolorosa é um exemplo. Então, tem uma circulação do Qi obstruída. Essa obstrução pode ser causada pelo frio, e aí o paciente tem uma dor intensa, que é aliviada com o calor. Nesse caso, a gente usa moxa, né? A gente vai ver amanhã também, né? Os quadros de frio, tanto de excesso como deficiência, né? No caso de uma deficiência do Yang, vai gerar um quadro de frio, a gente usa moxa, né? A gente aquece o paciente. A síndrome bi pode ser causada pelo calor, e aí vai ter edema, sensação de queimação, hiperemia. Pode ser causada pelo vento, que vai ter uma dor migratória. Ela aparece, desaparece, aparece em um local, depois muda para outro. É característica do vento. Invasão de Chieti. Chieti é o agente patogênico. Ele vai ser um padrão de cheio, certo? Um padrão de excesso. Se tiver Chieti só na superfície, só na pele, nos músculos, ele vai ser um padrão de exterior, certo? Vai haver uma mobilização do Wei Qi, que é o Qi defensivo, que é formado a partir do Fei, numa disputa contra esse Chieti, contra o agente patogênico. Aí você vai ver casos, né, de início agudo, com febre, aversão ao frio, dor muscular generalizada, pode ter rigidez cervical, pulso flutuante. Às vezes, né, aí se for frio, vai ter uma língua com saburra branca. Se for de calor, a língua vai estar vermelha. Se for frio, pulso lento, né? Se for calor, pulso rápido. Essas outras características, né, que são típicas do frio ou do calor. Então, esses são os quadros de exterior. Síndrome bi, invasão por Chieti na superfície, na pele, nos músculos, esses quadros agudos, quadros febris, quadro de dor aguda. E os padrões de interior, você tem o acometimento do Zangfu, dos órgãos e das vísceras, certo? Acometimento do interior. Os sintomas vão variar de acordo com o sistema que está afetado, se é uma condição de frio ou de calor, de cheio ou de vazio. Se tiver, por exemplo, calor no Shin, você vai ter um quadro de interior e cheio, porque você tem um Chieti, né, tem a presença do Chieti, de um agente patogênico, no interior, nesse caso, no Shin. Pode ter, por exemplo, um quadro de frio por deficiência do baço, por exemplo, uma deficiência do yang do baço. Então, vai ser um quadro de interior e de deficiência. Então, essas características, né, de qual órgão ou a víscera que está afetado, se é frio ou se é calor, se é cheio ou se é vazio, é isso que vai determinar os sintomas, a manifestação. Nos 8 princípios, um quadro de calor, ele pode ser um calor cheio, verdadeiro, quando tem um aumento do yang, e para tratar, a gente vai eliminar calor, usar pontos que eliminam calor. Então, o IG11 fica aqui no final da prega, no cotovelo. Os pontos manancial,
que são o segundo ponto a partir da extremidade de cada meridiano, são pontos que tiram calor. E pode ser um calor vazio ou falso, né? Quando você tem uma deficiência do Yin. Aí, os sintomas de deficiência do Yin: boca seca à noite, sudorese noturna, calor nos 5 palmos, língua descascada, sem sabor, ansiedade vaga. Um dos primeiros casos da aula de amanhã, se eu não me engano, é uma deficiência do Yin do rim. Além desses sintomas, o que está alterado para eu saber que essa deficiência é do rim e não do GAN, por exemplo? Quem poderia me dar algum sintoma de deficiência do rim? Dor nos joelhos, dor lombar. Isso, então, gonalgia, lombalgia, alteração da fertilidade, são sintomas de alteração do Shen, do rim. E aqui o tratamento no falso calor, você vai utilizar pontos que vão nutrir o Yin, BP6, R6, REMAI4. Vamos ver essa questão. Um paciente do sexo masculino, 58 anos, com história de atendimento em serviço de emergência há 2 meses, onde chegou inconsciente devido a desmaio súbito, precedido de forte cefaleia. Atualmente apresenta dificuldade para falar, amortecimento da mão e pé, diminuição da força e movimentos do lado direito. Ao exame físico, PA de 140 por 100, mesmo com o uso regular do hipotensor. Diminuição da força muscular, reflexos profundos hiperativos do membro superior e inferior direito, presença de espasticidade na mão e pé desse mesmo lado. Língua vermelha, com sabor amarela e pulso forte em corda. Segundo a avaliação da MTC, qual o diagnóstico sindrômico para esse paciente? Leiam aí, vejam, né, com calma e me digam qual a opção que vocês marcariam. Daniela que falou na letra D. Alguém Também, discorda? também ia de D. Letra D também. Por quê? Qual foi o raciocínio que vocês fizeram? Eu, na verdade, eu não consigo, ainda não estou entendendo bem a questão do vento, Camila. Mas, Hum, assim, essa burra amarela, pulso forte, isso é calor, né? isso, perfeito. E daí, onde foi que eu peguei aqui o GAN? Pela cefaleia também, Isso. pensei em acometimento do GAN. Uhum. E, deixa eu olhar aqui de novo. Acho que eu fui mais pro GAN Por essas... esse lado. É, Pronto, perfeito. Então, essa língua vermelha com saburra amarela mostra um quadro de aumento do yang, um quadro de calor verdadeiro. O pulso forte também mostra um quadro de excesso, né, de calor verdadeiro. O pulso em corda mostra o acometimento do GAN. E essa história de acefaleia intensa, né, a gente pensa no GAN. E esse quadro, né, as características do vento no GAN, elas são bem específicas. A gente fala até assim, existe o golpe de vento, né, quando o paciente tem um AVC, uma paralisia. Então, quando tem tremor, convulsão, oh, tique, isso, lembrei. paralisia, lembrou? Pronto. Uhum. Então, é golpe de vento que a gente chama, né? Uma síndrome de vento. Então, tremor, tique, paralisia, coreia, AVC,
Parestesia também pode ser relacionado com o vento. De uma forma assim bem generalizada, a gente pensa em quadros neurológicos, né? Quando tem o acometimento do vento no GAN, certo? Muito bem. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu não sei se eu botei o slide do vento, botei não, mas depois eu mostro para vocês de novo. Qualquer coisa eu mostro amanhã. Então, calor, né? A gente viu os quadros de calor e os quadros de frio. O paciente tem face e língua pálida, tem calafrio, tem os membros frios, né? As mãos, os pés, sensação de frio no joelho, nas costas. O paciente não tem sede, tem desejo de ingerir alimentos, líquidos quentes, pode ter perda de fezes e diarreia, uma urina clara e abundante, e geralmente quando tem dor pelo frio, é uma dor intensa. Raciocínio semelhante, num frio cheio ou verdadeiro, você tem um excesso do Yin, né? Tem um aumento do Yin. Aqui pode, é comum, né? A invasão pelo frio exterior. Então, vai ter um Xie-Qi, e às vezes ele pode chegar, pode internalizar, invadir o interior, principalmente quando não é tratado, né? Ele invade primeiro superficialmente, no quadro agudo, quando tem dor intensa. Se não for tratado, aí ele pode internalizar. E num frio falso ou frio vazio, você tem uma deficiência do Yang, né? É comum, né, a deficiência do Yang ser causada por alteração no baço ou no Shen. E aí o paciente vai ter esse falso calor. Nos dois casos, a gente usa moxa para aquecer o paciente, eliminar o frio e aumentar o Yang. Esse é um Só uma dos... perguntinha, Camila. Diga. É, essa, o raciocínio para a gente pensar por que que a evacuação melhora o frio verdadeiro e piora o vazio, é porque iria aumentar o vazio dentro do corpo quando evacua, e aí se você tem O, excesso em um, você retira, né? Então alivia, e no outro, se você já tem vazio, você aumenta o vazio e piora. isso, exatamente. É um raciocínio semelhante com a dor no excesso. Se você pressionar, você piora a dor. No vazio, se você pressionar, você alivia a dor, que é justamente como se você preenchesse um vazio, ou então você está pressionando algo que já está em excesso, entendeu? Entendi, entendi. Muito bem. Aí aqui eu vou dar esses 10 minutinhos para vocês raciocinarem, tá certo? Podem pesquisar, pega papel, caneta. Eu vou dar 10 minutinhos. Vou ler com vocês e vou dizer, né, as perguntas, o que é que eu quero que vocês respondam, e aí eu volto para o caso. Então, esse caso clínico foi feito para prova de título, né, para prova prática. Vamos lá. Identificação FAP, 34 anos, sexo feminino, ocupação de cuidar dos filhos e do lar. A queixa principal, muita dor da fibromialgia e dor lombar há 6 anos. HDA, paciente relata dores no corpo e humor deprimido desde 2016, quando foi diagnosticada com quadro de fibromialgia pelo reumatologista, que também evidenciou escoliose, presente desde a adolescência.
relata que, desde o início do quadro álgico, tem sensação febril no período da tarde e sudorese à noite. No momento, a dor é de intensidade 8 em ombro esquerdo, lombar e membros inferiores. Relata também episódios frequentes de cefaleia, que são acompanhados de visão turva à direita. O ciclo menstrual com volume grande, sangue vermelho vivo, dismenorreia e irritabilidade antes do sangramento. Gesta 4, P3 e um aborto espontâneo. Em relação às emoções, além da tristeza, sente muita raiva e em casa solta gritos de fúria. Faz uso diário de fluoxetina, ciclobenzaprina e gabapentina. A língua é vermelha, com pouca saburra e marcas de dente, e o pulso é flutuante, vazio e rápido. Pergunto: 8 princípios, padrão de desarmonia e tratamento, né? Qual a escolha de pontos vocês fariam, certo? Vou voltar aqui, vou dar 10 minutinhos para vocês, tá bom? Então, vocês responderam muito bem, fizeram um raciocínio todo correto, né? Apesar de não ser um caso simples, né? Ser um caso de prova, já com mais de um Zangfu acometido, né? Vocês fizeram um raciocínio muito, muito claro. Então, vamos lá. De 8 princípios, a gente tem um padrão de interior, né? Um quadro crônico, com alterações, né? Que você vê o acometimento de Zangfu, um quadro de deficiência. A gente enxerga que a deficiência do yin, né? Vários sintomas de deficiência do yin. Como consequência, você vai ter um quadro de calor. A gente vê os sintomas de falso calor, vai ser um quadro, então, yang. Vamos lá voltar para o caso, para a gente ver o que é que tem de deficiência do yin, certo? Então, 34 anos, sexo feminino, cuidar dos filhos lá, fibromialgia dor lombar. Dor no corpo, sensação febril no período da tarde, né? É comum os sintomas piorarem no final do dia, no final da tarde e à noite, na deficiência do yin. Essa sudorese noturna também é típica da deficiência do yin, né? Durante o dia, o yang está preponderante, a atividade, o trabalho, a agitação, a vigília, aí o paciente está bem. Quando vai aí de tarde, né, final da tarde, à noite, que o yin deve prevalecer, aí o paciente começa a apresentar os sintomas, porque o yin dele está deficiente, né? Então começa a ter esses sintomas no final da tarde e à noite. Que mais de deficiência do yin? Deficiência do yin, típico. Essa língua vermelha com pouca saburra é típica de deficiência do yin. E um pulso flutuante vazio e rápido também é típico de deficiência do yin, certo? Então, nisso a gente vê esse quadro de interior, né, um falso calor. O padrão de desarmonia, como vocês falaram muito bem também, a gente tem uma deficiência conjunta, né, do Shen e do Gan. Como a Mara falou, pensando no início dos sintomas, né, essa escoliose desde a adolescência, o aborto espontâneo, se eu não me engano, foi antes do início dos sintomas, né, o aborto.
um consumo do Shen, e na relação mãe e filho da água com a madeira, essa deficiência do Yin do Shen levando a uma deficiência do Yin do Gan. E aí do Shen, o que é que a gente vê? Essa lombalgia, né? Aí uma lombalgia crônica, a gente pensa nesse, né, vai ser o quadro de interior, né? Um quadro antigo, certo? A lombalgia, a escoliose, né? A alteração óssea e também o consumo da matéria, né? A deficiência do Yin, você tem um consumo da matéria. Bruxinha, dor em ombro, a dor articular, dor lombar, dor em membros inferiores, relaciona com o Shen. O aborto espontâneo, a própria a quantidade de gestação também. Na mulher, existe um consumo importante do Jing nos partos, né? Então, o Shen acaba sendo consumido. Certo? Então, o Shen. E do Gão, o que é que a gente vê aqui? Irritabilidade, A irritabilidade, episódio frequente crise de de fúria, cefaleia, cefaleia, visão essa turva. visão turva, né? Os olhos, a visão são relacionados com a madeira. O próprio ciclo menstrual, né? O sangue Uhum, com volume grande, por esse uhum. falso calor no GAN, a gente diz o calor queima os vasos. Isso pode aumentar, né? Pode causar sangramento, causar hemorragia. Então, o volume grande. Agora, o seu raciocínio, Mara, também está certo. Uma alteração no baço, baço enfraquecido, a gente diz que ele não mantém o Xue dentro do Xue Mai, né? Isso poderia agravar um sangramento. Então, esse fluxo menstrual com volume grande, com sangue vivo, por conta desse falso calor, dismenorreia, irritabilidade antes do sangramento, é, a raiva, né, os gritos de fúria, o pulso em corda também, a gente relaciona com o acometimento do GAN, certo? O GAN. Isso, muito bem. Para a escolha de pontos, a gente vai usar pontos que beneficiam o Yin, né, pontos que tonificam o Yin, pontos que harmonizam o Shen, pontos que aliviam o Gan e pontos para aliviar a dor. Lembrando, assim, um detalhe que essa paciente tem fibromialgia. Então, a gente Uhum. precisa ter muita cautela com o agulhamento, certo? Por conta da resposta desses pacientes aos estímulos álgicos, certo? A gente começa com poucos pontos, com poucas agulhas, depende muito do limiar de dor do paciente. Tem paciente com fibromialgia que aceita muito bem o agulhamento, mas tem paciente que é mais sensível, né? E aí você, dependendo do caso, você pode até não usar o agulhamento, usar outras técnicas, aurículo, guachá, ventosa, fazer acupressura, né? Pressionar os pontos da acupuntura. Tem que ter bem cautela, avaliar a resposta desses pacientes, né? De pontos, R6, o R6 fica abaixo do maléolo interno, ele tonifica o yin do rim. O rim fornece todo o yin, todo o yang do organismo, né? Então, nos quadros de deficiência do yin, a gente pode fazer o R6, porque ele vai beneficiar o yin de uma forma geral. O R3 é ponto-fonte do rim. O F3 é ponto-fonte do fígado. Ah, só uma observação. Alguém falou do F2. O F2 a gente usa mais nos quadros de excesso do GAN, certo? Quando tem aumento do Yang. O F2 é um ponto que tira calor, certo? Pois é. Então, na deficiência do Yin, a gente pode usar, né, o F3 mesmo, fonte.
certo? O F13 No caso, Camila, assim, no caso dela é um falso calor, né? é um falso Se calor, fosse um isso, calor verdadeiro, aí isso. seria mais O indicado o F2? F2 que tira calor. Entendi. O F13, que é o penúltimo ponto na pontinha da penúltima costela da flutuante, ele também vai ajudar a pacificar o GAN. Bexiga 18, bexiga 23, vocês falaram também, né? São os chu dorsais. Bexiga 18 é o chu dorsal do fígado, fica na altura de qual vértebra, quem lembra? Nona, Processo espinhoso. Oi? da nona, Da nona, exatamente, de T9. E o bexiga 23, que é o Shen Shu, chu dorsal do rim, vai ficar entre L2 e L3, na altura do rebordo costal, certo? REMAI 4 também é um ponto importante para tonificar o yin. REMAI 4 fica 3 sum abaixo Abaixo do da umbigo, né? isso, abaixo do umbigo, abaixo da cicatriz umbilical. Ele tonifica Jing, tonifica o Yuan Ti, que é o Ti original, tonifica Shui, tonifica Yin, tonifica o Ti, certo? A gente pode fazer a combinação P7 com R6, vai abrir o remai, o vaso, né, curioso, ele é o Maduin. Então, quando a gente beneficia, quando a gente abre esse vaso, a gente vai nutrir o yin do paciente. E o BP6, que é o encontro dos três yin, BP6, que é o encontro dos três yin, ele é importante para tonificar o yin também de uma forma geral. Gente, você... O PB8 não teria indicação, né? Eu pensei assim por causa da Isso, dismenorreia, era isso que da... eu ia dizer. O Ah, BP8 ele pode ser usado justamente pensando na dismenorreia. Ele é um ponto que a gente usa em sedação. Se a paciente chegar, né, com a queixa de dor, com a queixa da dismenorreia, você pode usar o BP8 para sedar, certo? Aqui, alguns pontos, né, pensando bem no padrão, na raiz da, desse caso, né? Amanhã a gente vai ver raiz e manifestação. A raiz é o padrão de desarmonia, é o que causa as manifestações, né, que são os sintomas. Então, a raiz seria a deficiência do Yin, do Shen e do Gan. E as manifestações, as dores, né, a dismenorreia, a lombalgia, a, os gritos de fúria, certo? São manifestações. Aqui, os pontos que a gente falou, que eu falei, eles vão tratar a raiz, certo? O padrão de desarmonia. Dependendo de como a paciente esteja, se ela tiver, ó, aqui no momento ela está com dor, né? Você pode fazer técnicas, pontos para aliviar a dor. Aí aqui você vai estar tratando a manifestação, né? Por exemplo, o BP8 para tratar a dismenorreia, a gente vai estar tratando a manifestação, certo? Tudo bem? para cefaleia, tu acha que faria mais algum ou só esses aí do fígado Sim, já fica bem? sim. Se a paciente chegar com dor, é Quadro interessante a agudo. gente fazer isso, é interessante a gente fazer algum ponto, alguma técnica para aliviar. Aí pode fazer um No P7 IG4, modificado, o IG4, dependendo da localização. Não me lembro aqui se fala, né? É à direita, né? Mas à direita, então você pode fazer um Taiyang, VB8,
né? Quando é em ápice, pode fazer um do mais 20. Então, agora, se a paciente chegar sem cefaleia, não precisa fazer esses pontos, né? Se ela chegar com o quadro agudo, chegar com dor, você usa esses pontos locais, os pontos, né, ou então a distância, né, como o BP8 para dismenorreia, mas esses pontos para aliviar aquele sintoma que está na hora intenso, que está incomodando. Amanhã, inclusive, a gente vai ver esse raciocínio, né? A paciente tem histórico de lombalgia, mas naquele momento ela não está com lombalgia. Então, você vai tratar o padrão, né? Vai nos pontos da deficiência do endorrim, por exemplo. Agora, se o paciente tem uma lombalgia crônica e ele chega com dor, então é importante a gente é, aliviar essa dor, tratar a manifestação. Então, fazer eletroacupuntura nos pontos da região lombar, fazer um do mais 20, um ID3, né? Fazer os pontos para aliviar a dor. Deu para entender? Para cefaleia, o primeiro É. ponto que tu falou ali era PC7, é? Não. É o P7 modificado. P7. Ah, Isso, tá. Aquele da aqui. fissurazinha, né? Isso, exatamente. Uhum. Tudo bem? Posso continuar? Podemos passar? Camila, o Podemos. F13 também trataria a desarmonia do baço, né? O F13, né? O F13 trataria, ele é ponto morto do baço. Mais alguma? Vocês estão me ouvindo? Está aparecendo aqui como se estivesse travada a minha internet. Não, dá para ouvir bem. Tô ouvindo bem. Tá. Vou passando. Muito bem, deixando bem claro que vocês estão de parabéns por terem respondido, feito esse diagnóstico, né, completo. Muito bom. Vamos ver essa questão também, esse caso também é do TEAC. A poliartralgia é uma constante queixa ambulatorial. Em muitas ocasiões, é objeto de exaustiva investigação diagnóstica, mas, pela imensa gama de possibilidades inflamatórias e degenerativas, nem sempre é totalmente conclusiva. Para um paciente que evolua com dor aguda nas articulações, aliviada pelo calor e agravada pelo frio, sem sinais inflamatórios locais, é correto afirmar que vejam as opções, o que é que vocês marcariam. Muito bem, então, respondendo C aqui, alguém discorda e por que o C? Aliviada pelo calor, né? Agravado pelo frio. Exatamente. É bem típico, né, dos padrões de frio, o sintoma aliviar com calor e agravar com frio. Então, o que a gente faz no consultório, né, é aquecer o paciente, pontos que tonificam o yang, moxa, né, para aumentar o yang, e a gente orienta para o paciente também hábitos que vão ajudar a aquecer também, porque a gente sabe que isso alivia o sintoma. Então, os alimentos, né, procurar alimentos quentes, bebida quente, escalda-pés, o que o paciente puder fazer para aquecer, ele vai se sentir melhor. Então, dor aguda nas articulações, né, e sem sinais inflamatórios,
É comum os quadros de invasão, né, de excesso do frio gerarem dor, né, e geralmente é uma dor intensa. Então, Camila, se tivesse sinal inflamatório, aí como é que a gente raciocinaria? se tivesse sinal inflamatório de calor, sensação de calor, edema, vermelhidão, aí provavelmente essa dor não iria ser aliviada pelo calor, né? Ela ia piorar com o calor. A não ser que você tivesse um quadro misto, de um paciente com um quadro crônico de deficiência do Yang, né, que é um paciente que tem frio, e fizesse uma síndrome bicalor, né, aí você ia ter um quadro misto, né, mas o sinal inflamatório ele é tipicamente de quadro de calor, certo? Ou mucosidade, né? Que é o edema com o calor, para ter vermelhidão, para estar quente, né? Para a articulação estar quente, certo? Ok. Ainda dos 8 princípios, né? A gente viu interior, exterior, frio, calor, agora a gente vai ver cheio e vazio. Os padrões de cheio, né? Os padrões de excesso, acontece quando você tem um fator patogênico, quando tem um Chieti, calor, umidade, frio, vento, independente se está no interior ou no exterior, certo? Então, uma invasão de vento frio ou vento calor no pulmão vai ser um quadro de cheio. Um calor no Shin ou um calor no Gan, né? Um aumento do Yang, vai ser um padrão de cheio. Presença de umidade, né, o baço gerando umidade, por exemplo, e a umidade sendo estocada no FEI, então você vai ter no pulmão um padrão de cheio. E além de ter esse fator patogênico, o Ti não está deficiente, certo? E vai resistir ao Xie-Ti. Então, o paciente está com o Ti equilibrado, em harmonia, não tem deficiência do Ti, tem só a invasão do Chieti, vai ser um padrão de cheio. No padrão de vazio, você tem uma deficiência, né, uma debilidade do Ti do organismo, que pode ser o Ti verdadeiro, deficiência do Yin, deficiência do Yang, do Shui, de Jing, você vai ter uma deficiência do Ti do organismo. Sem ter Chieti, certo? Você tem só a deficiência e não tem calor, nem frio, nem a umidade, né? Você tem só a deficiência. Se você tiver o Chieti deficiente, se tiver o Ti deficiente e tiver agente patogênico, né, Chieti, aí você vai ter o quadro misto, que foi o exemplo que eu comentei agora, por exemplo. O paciente tem uma deficiência do Yang, né, um quadro crônico de frio, né, no interior, ele vai ter sintomas de frio, e aí sofreu uma invasão de vento-calor, por exemplo, ou de calor, aí ele vai ter um quadro misto, ele vai ter deficiência do Ti e vai ter Chieti, né, pela invasão de Chieti. Então, ele vai ter excesso e deficiência. Pode acontecer também você ter a deficiência em um órgão e o excesso no outro. Por exemplo, uma deficiência do Yang do baço, que vai ser um quadro de vazio, e essa deficiência gerar, ou uma deficiência do Ti, gerar umidade. E a umidade acabar afetando, né, na relação mãe e filho, vai ser estocada no pulmão. O paciente tem tosse com secreção, pode ter dispneia, você vai ter deficiência e excesso.
Você pode ter uma deficiência do yin do rim, por exemplo. O yin do rim, né, o yin da água, ele deve resfriar o fogo, ele deve resfriar o Qin. Então, pode ter uma deficiência do yin do rim, e aí, como consequência, você vai ter um quadro de calor no Qin. Aí você também vai ter um quadro misto de deficiência e excesso, né? Deficiência no rim e excesso no Qin. Na prática, a gente vai observar o paciente. Então, a voz fraca está relacionado com os quadros de vazio. E uma voz forte, cheio. Uma dor aguda, dor intensa, é cheio ou vazio? Cheio. Cheio. E uma dor surda persistente, vazio. Uma face pálida, a gente pensa mais no quê? Vazio. E a face vermelha no cheio. Agora Cheio. é importante observar, porque o quadro de aumento do yin também pode levar à palidez, né? E a deficiência do yin, por exemplo, levar à face vermelha, né? Vai ter rubor malar. Então, observar também, né? Se é verdadeiro ou vazio. Apatia, indiferença, Vazio. vazio. Então, a agitação, impulsividade, um quadro de excesso, de cheio. Patologia aguda, Cheio. cheio. E crônica, vazio. Um sono agitado, o paciente remove as roupas de cama, Cheio. cheio. Então, o paciente que quer ficar deitado, né, em posição fetal, quietude, pouco movimento, vazio. A dor alivia com pressão, Vazio. Vazio. muito bem, vazio. A dor piora com pressão, cheio. Afasia, Vazio. vazio, né? E o paciente tem logorreia, cheio. O pulso, então, vazio, filiforme, debilitado, nos quadros de deficiência. Cheio, em couro, em corda, né? Fluxo abundante, nos quadros de excesso, de cheio. Só observação, invasão de Chieti e estagnação de Ti, de Shui, elas são condições de excesso, certo? Então, tem Chieti, dependendo se for no interior ou no exterior, excesso, é cheio. Estagnação do Ti, estase do Shui, estagnação do Ti e do Shui, quadro de excesso, certo? Quadro de cheio. E quando depois que a gente faz, né, esses outros raciocínios de interior e exterior, frio, calor, excesso ou deficiência, a gente pensa se o quadro é yin ou yang. Quadro yin, ele é interior, vazio e frio, e os quadros yang são exterior, cheio e calor, certo? Paciente jovem com queixa principal de dor no epigástrio e alguma dúvida em relação a yin, yang, cheio e vazio? Posso continuar? Continuemos. Continuemos. Então, vamos ver mais uma questão. Um paciente jovem com queixa principal de dor no epigástrio e abdômen há alguns meses. Ao interrogatório sintomático, revelou diminuição do apetite e do paladar,
náusea e vômito, ausência de sede, lassidão geral, peso na cabeça, fezes soltas e urina escassa. Ao exame físico, compleição macilenta, pálida e edema discreto de membros inferiores. A língua mostra-se edemaciada, com revestimento pegajoso, pulso lento e macio. Escolha a alternativa correta. Vejam aí as opções. É, é, Daniela colocou C. Alguém pensa diferente e se concordam por que seria a letra C? O quadro de umidade, né? Invadindo o baço, né? Com diminuição do apetite, Uhum, fezes soltas, né? E a língua edemaciada, com revestimento pegajoso, o pulso isso, macio isso, e peso na cabeça, né? Remete muito ao quadro de umidade, a sensação de isso. peso na cabeça, Uhum, lassidão. isso. Então, vamos, Agora, o que me diga. confundiu um pouquinho foi a urina escassa, que daí Hum, eu fiquei pensando, né, na questão da mucosidade, não é isso que chama? Que isso. aí teria um aspecto de calor também, né, assim, para consumir. É, Mas gera, o restante inteiro, né, é de uhum, frio mesmo. uhum. Geralmente, a urina escassa, escura e com odor forte, ela está relacionada com calor. Nos quadros de umidade, a umidade ela lentifica, ela às vezes pode ter a urina turva, ela dificulta a movimentação, ela dificulta a saída. Então, às vezes, o paciente pode ter essa urina escassa por conta da própria umidade, certo? Entendi. Podia estar essa urina turva. A umidade lentifica, a umidade dificulta a movimentação. Então, vamos separando, né? Essa dor no epigastro e abdômen, né? A gente relaciona com o GA médio. Então, o P-Way, a terra é acometida. No interrogatório sintomático, diminuição do apetite e do paladar, também bem relacionado com a terra e com o baço. A terra está relacionada com os 5 sabores, né? Com a alimentação, com a língua, com a boca, né? Em relação à alimentação. A língua está relacionada com o coração no sentido da fala, né? Do conteúdo, do que se fala, né? A língua fala do que o coração está cheio. E a língua, a boca, os dentes, a mastigação está relacionado com o baço. Então, redução do apetite e do paladar, bem característica de alteração do baço. Náusea e vômito, alteração do P-Way, da terra. A ausência de sede, a gente já pensa aqui no frio, né? Pensa na umidade. Lassidão geral pelo acometimento do baço, né? A terra é raiz do Ti pós-celestial. Então, é a partir dos alimentos, do guti,
vai ser formado o Qi e o Shui. Quando a Terra não está funcionando, não está produzindo esse Qi pós-celestial, tem a fadiga, lassidão, indisposição, pode ter sensação de nocaute, peso na cabeça, umidade, essa sensação de peso é umidade, fezes soltas, diarreia, acometimento do baço, a urina escassa aqui pela umidade também. Ao exame físico, essa compleição macilenta, pálida, a palidez a gente pensa no frio. Edema discreto de membros inferiores, o edema é umidade. Língua edemaciada, umidade, o revestimento pegajoso também, pulso lento do frio, né, e o pulso macio, podia ser um pulso escorregadio, tá certo? Que é tipo de umidade. Então, a falha do baço em controlar o Shui, a gente até falou antes, né? Alguém comentou antes. Isso ia levar a quadro de sangramento, de hemorragia, né? Aí na B, o quadro sintomático é do GAN. Não é, a gente não vê nada do GAN aqui, né? É um quadro clínico por invasão do baço, por invasão de baço, por frio e umidade, né? Exatamente. Poderia falar aqui. Verdade, poderia ter falado de outras formas, né? Assim, de presença do frio, da umidade no baço. E se trata do desmoronamento do Qi, o desmoronamento do Qi está muito relacionado com prolapso, com pitose. Uma das funções do baço é manter os órgãos, né? Ele tem um Qi em ascendência, então ele mantém os órgãos, mantém as vísceras tudo no lugar. No desmoronamento do Qi, você tem prolapso e pitose, certo? Tudo bem dessa questão? All right. All right. Muito bem. Propõe os pontos aí para a gente, Camila. Vamos discutir os pontos aí nesse caso. Vamos. Então, aqui a gente tem um quadro de frio e umidade. Primeira coisa que a gente precisa fazer para esse paciente? Aquecer. Muito bem. O que é que a gente usa para aquecer? Moxa. Poxa, Muito bem. Moxa. Precisa moxa nesse paciente. Tanto tem indicação pelo frio como pela umidade, né? Então, a gente vai usar a moxa para aquecer e para secar essa umidade, certo? Moxa para esse paciente. Pontos que vão beneficiar o baço. BP3. BP3, que é fonte. É. BP6, nesse caso, a gente nem usa tanto porque ele tonifica o Yin, né? Então, a gente pode fazer o BP3, que é fonte. Remai 12 é muito importante para a gente resolver a umidade, para a gente aliviar essa dor no epigastro, náusea e vômito, certo? Então, Remai 12, estômago 21. 36. 36, perfeito. PC6 para aliviar a náusea e o vômito, né? Aqui, já pensando em manifestação. Pensando na raiz, nesse frio e na umidade, tá? A gente podia fazer o do MAI 20 com a moxa, vai aquecer o paciente, vai aliviar essa sensação essa lassidão, certo? Então, remai, do MAI 20 com a moxa, remai 12, estômago 21. A gente pode fazer o remai 6 com a moxa também, vai aquecer esse paciente. O rim 7 tonifica o yang do rim, consequentemente tonifica o yang do organismo, né? Porque o rim fornece todo o yin, todo o yang dos sistemas internos, né? Então, o rim 7 com a moxa, BP3, né?
pensando na raiz. A raiz é o padrão de desarmonia, né? Esse frio, essa umidade no baço. Pensando nas Podia fazer manifestações, também, podia fazer também do Mais 4. podia, do MAI 4 com a moxa, né? Ele vai ajudar a aquecer. Bexiga Estômago, 20, os- bexiga 21, né? Bexiga 20 é chudossal do baço, é o pichu. Bexiga 21, chudossal do whey, certo? Então, pensando no padrão. Pensando em manifestação, a manifestação são os sintomas, né? Então, pela náusea e vômito, a gente pode fazer o PC6, pela sensação de peso na cabeça, essa cefaleia. É muito bom o estômago 8, né? Ele fica aqui nas entradinhas. O estômago 8, ele tira a mucosidade do alto, certo? Ele tira a mucosidade da cabeça. Então, vai ser um ponto quando tem essa sensação de peso na cabeça, importante. Pela diarreia, as fezes soltas, a gente pode fazer o estômago 25. O estômago 25 fica aqui ao lado da cicatriz umbilical, a 2 sum, certo? E, Estômago e aí, pontos para 44, pode tirar a fazer? umidade. Estômago 44, o estômago 44 ele tira calor, né? Então não é muito interessante nesse quadro. A gente usa mais o estômago 44 nos quadros de calor no estômago, Beleza. beleza? E para a umidade, estômago 40, certo? Estômago 40 é um ponto que a gente usa de uma forma geral para resolver a umidade no organismo. Então, quando tiver umidade em qualquer Zangfu, a gente pode usar o estômago 40. E pode usar, aqui eu estou falando vários pontos, lógico que você não vai fazer todos esses pontos numa sessão, né? Que são vários pontos que você pode usar e com mais de uma, tem mais de um ponto com a mesma função, então você vai escolher. Então, o estômago 40, ele tira umidade. O TA4, ele tira a umidade dos membros inferiores, né? Então, seria outro ponto interessante, né? Por conta do edema de membros inferiores, TA4. E o REMAI 9 fica um Tsum acima do umbigo. Ele é um ponto importante para tirar a umidade no gel médio, certo? Então, um bocado de ponto. Tudo bem? Querem que eu repita Ótimo. algum? Deu para anotar? Aí a gente vai ficar, por hoje a gente vai ficar por aqui.